E se eu te dissesse que existe um período na vida de Jesus Cristo que a maioria das igrejas simplesmente não fala? 3 dias, 72 horas, que desaparecem quase completamente dos sermões, dos cultos, das pregações dominicais. Você sabe o que aconteceu na sexta-feira, a cruz, o sofrimento, a morte. Você sabe o que aconteceu no domingo, a ressurreição, a vitória, a glória. Mas e o sábado? O que aconteceu no meio? Onde estava Jesus entre a morte e a ressurreição? A resposta está nas Escrituras. Está nos textos mais antigos da fé cristã. Está no Credo dos Apóstolos, recitado há 2000 anos por cristãos em todo o mundo. E essa resposta é perturbadora. Desceu ao inferno. 4 palavras que gerações inteiras de teólogos, estudiosos e historiadores tentaram explicar, esconder, reinterpretar ou simplesmente ignorar. Mas e se essas 4 palavras guardassem o segredo mais poderoso de toda a história da redenção? E se o que Jesus fez naquele lugar obscuro fosse não apenas uma passagem, mas uma missão? Uma confrontação direta com as trevas, uma descida ao coração do impossível. Hoje, vamos abrir as páginas que poucos ousam virar. Vamos entrar nos textos canônicos, nos escritos apócrifos, nas tradições mais antigas do cristianismo primitivo. Vamos ouvir o que os padres da igreja sussurravam entre si. Vamos seguir Jesus, para onde nenhum sermão dominical costuma ir. Você está prestes a descobrir o que aconteceu nos 3 dias mais misteriosos da história humana. E depois disso, você nunca mais vai ler a ressurreição da mesma forma. Para entender o que aconteceu naqueles 3 dias, precisamos primeiro entender o que o mundo antigo acreditava sobre a morte. Não o que você aprendeu na escola dominical. Não o que está nos cartões de condolências. O que os hebreus, os gregos, os romanos e os próprios discípulos de Jesus acreditavam de verdade. No mundo do Antigo Testamento existia um lugar chamado Sheol, uma palavra hebraica que aparece mais de 65 vezes nas Escrituras Sagradas. E esse lugar não era o inferno que você imagina. Não era fogo eterno. Não era o domínio do diabo com chifres e tridentes. O Sheol era algo muito mais perturbador do que isso. Era o lugar dos mortos, todos os mortos, justos e injustos, santos e pecadores, reis e mendigos. No entendimento judaico antigo, quando alguém morria, descia ao Sheol. E lá esperava. O rei Davi escreveu sobre ele nos Salmos com tremor na voz. Jó implorou para ser escondido lá, longe do sofrimento. O próprio patriarca Jacó, ao ouvir que seu filho José havia morrido, disse: "Descerei em pranto ao Sheol, ao encontro do meu filho." Esse era o destino universal. Uma câmara de espera no ventre da terra. Um lugar de sombras, de silêncio, de ausência. Mas aqui começa o mistério. Porque os rabinos judeus, séculos antes de Cristo, começaram a desenvolver uma ideia que mudaria tudo. Eles acreditavam que o Sheol era dividido. 2 lados, 2 destinos. Uma fronteira intransponível entre eles. De um lado, o lugar de tormento reservado aos ímpios. Do outro, um lugar de paz e consolo, chamado por alguns de paraíso, por outros de seio de Abraão. E é exatamente esse cenário que Jesus descreve na parábola de Lázaro e do homem rico. Um abismo que nenhum ser humano poderia cruzar. Uma separação eterna entre os que morreram na fé e os que morreram sem ela. Agora, coloque-se no lugar dos discípulos. É sexta-feira à noite. O homem que eles acreditavam ser o Messias está morto. Enterrado numa tumba emprestada, selado com uma pedra enorme, guardado por soldados romanos. Eles não sabem o que vai acontecer no domingo. Eles estão destruídos, com medo, escondidos e em algum lugar além da morte. O corpo de Jesus repousa frio na pedra. Mas onde está ele?
É aqui que o texto bíblico começa a revelar algo que a maioria das pessoas nunca parou para examinar de verdade. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreve uma frase que parece simples, mas que carrega um peso imenso. Ele diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. No livro de Atos, Pedro declara diante de uma multidão que Deus não deixou a sua alma no Hades. E o próprio Jesus, horas antes de morrer, diz ao ladrão crucificado ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não no domingo da ressurreição. Hoje. O que isso significa? Onde foi Jesus depois da morte? E o que ele fez lá? Porque as Escrituras não param por aí. Existe um versículo no Novo Testamento que pouquíssimas pessoas leram com atenção. Um versículo que estudiosos chamam de o texto mais difícil de toda a Bíblia, escrito pelo apóstolo Pedro. Primeira carta, capítulo 3, versículos 18 ao 20. Palavras que vão te fazer parar. Palavras que descrevem Jesus pregando. Para quem? Para os espíritos em prisão. Espíritos em prisão. Quem são esses espíritos? Por que estavam presos? O que Jesus foi dizer a eles? E por que esse texto quase nunca é pregado nos púlpitos? Essas perguntas têm respostas. Respostas que foram debatidas pelos maiores teólogos da história cristã. Respostas que alguns queriam manter no escuro. E é exatamente para lá que vamos agora. 1 Pedro, capítulo 3. Leia devagar. Pois também Cristo morreu uma vez para sempre pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos aproximar de Deus. Foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, e nesse Espírito foi pregar aos espíritos em prisão. Agora pare, respire, porque o que está escrito aqui é extraordinário. Pedro não está falando de uma visão, não está usando uma metáfora poética. Ele está afirmando com todas as letras que após a morte, Jesus foi a algum lugar, e nesse lugar, ele pregou. Os primeiros cristãos levaram isso muito a sério. Inácio de Antioquia, discípulo direto do apóstolo João, escreveu no ano 110 da era cristã que Jesus desceu ao Hades para libertar os justos que aguardavam a redenção. Irineu de Lyon, um dos maiores teólogos do segundo século, afirmou que o Senhor desceu às regiões subterrâneas da terra para anunciar a salvação aos que haviam morrido antes de sua chegada. Tertuliano, o grande apologista africano, escreveu que toda alma vai ao Hades após a morte e que Cristo não foi diferente. Ele foi lá, com propósito. E Clemente de Alexandria, um dos homens mais eruditos da história cristã primitiva, chegou ainda mais longe. Ele disse que Cristo pregou o evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios que estavam no Hades, para que todos tivessem a chance de ouvir. Todos, mesmo os que nunca ouviram o nome de Deus em vida. Você entende o peso disso? Mas quem eram esses espíritos em prisão que Pedro menciona? Aqui o mistério se aprofunda, porque Pedro não para no capítulo 3. Ele continua no capítulo 4 e escreve algo ainda mais desconcertante. Pois foi por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens na carne, vivam segundo Deus no espírito. O evangelho foi pregado aos mortos. Essa frase foi debatida por 2 milênios e até hoje divide os maiores estudiosos da Bíblia. Mas existe outra camada nessa história, uma camada que vem de um texto que muitos nem sabem que existe. O Evangelho de Nicodemos, também chamado de Atos de Pilatos. Um texto antigo, não canônico, mas amplamente lido nos primeiros séculos do cristianismo. E nesse texto existe uma seção chamada de A Descida ao Inferno, uma narrativa detalhada, vívida, cinematográfica, que descreve o momento exato em que Jesus chega às portas do Hades. O texto começa com os mortos que estavam no seio de Abraão, sentindo uma luz que nunca havia chegado àquele lugar.
O profeta Isaías reconhece imediatamente. Ele se levanta e diz aos outros: esta é a luz do Pai, esta é a luz do Filho, esta é a luz do Espírito Santo. Eu profetizei sobre ela. E então, do lado de fora das portas do Hades, uma voz troveja: abri os vossos portões, ó príncipes, erguei as portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Satanás, descrito no texto como o governante daquele lugar, grita para o príncipe do Hades que se prepare, que segure os portões, que não deixe entrar. Mas é tarde. As portas de ferro se partem, os ferrolhos de bronze se quebram, e Jesus entra no domínio da morte, como um conquistador. Agora, eu preciso ser honesto com você. O Evangelho de Nicodemos não é um livro canônico, não está na sua Bíblia, mas a teologia que ele descreve está completamente alinhada com o que os apóstolos escreveram, com o que os pais da igreja ensinaram, com o que o credo dos apóstolos declara há 2000 anos. E existe ainda um detalhe que quase ninguém menciona, um detalhe escondido no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Palavras que estão ali, no meio da narrativa da crucificação, como se fossem uma nota de rodapé, mas não são. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pare, leia de novo. Santos que dormiam foram ressuscitados, saíram dos sepulcros, entraram em Jerusalém, apareceram a muitos. Quem eram esses santos? De onde vieram? O que aconteceu com eles depois? Será que foram exatamente aqueles que Jesus libertou durante os 3 dias no Hades? Será que essa cena em Mateus é o rastro visível de algo que aconteceu no invisível? Os estudiosos chamam esse versículo de um dos mais enigmáticos de todo o Novo Testamento. E a maioria dos sermões simplesmente pula por cima dele, como se não estivesse lá. Mas está, e ele aponta para algo muito maior do que uma nota histórica. Ele aponta para uma batalha que aconteceu onde nenhum olho humano jamais viu, nas profundezas, no coração da morte. E nessa batalha, apenas um saiu vitorioso. Você pode estar pensando agora: tudo bem, é história antiga, é teologia, é debate acadêmico. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Com o mundo em que eu vivo, com as perguntas que eu carrego dentro de mim? A resposta é tudo, porque o que Jesus fez naqueles 3 dias não é apenas uma doutrina para ser debatida em seminários, é uma declaração sobre o alcance do amor de Deus, sobre os limites ou a ausência deles. Pense nas pessoas que você perdeu, avós que nunca ouviram o Evangelho, ancestrais que viveram e morreram sem jamais ter acesso às Escrituras. Pessoas que morreram em partes do mundo onde o nome de Cristo nunca chegou. Por séculos, essa questão atormentou os crentes. E se eles nunca tiveram chance? E se a morte chegou antes da mensagem? É exatamente aqui que a descida de Jesus ao Hades ganha um peso que transcende a teologia. Ela responde, ao menos em parte, uma das perguntas mais angustiantes da fé. Clemente de Alexandria ousou dizer que a misericórdia de Deus é grande o suficiente para alcançar até os que partiram sem ouvir, que a pregação de Cristo no Hades foi uma extensão do seu amor para além das fronteiras do tempo e do espaço. Não uma segunda chance barata, mas uma justiça perfeita. Um Deus que não deixa nenhuma alma sem a oportunidade de responder à luz. E tem mais. Porque a descida ao inferno não fala apenas de misericórdia, ela fala de poder.
No livro do Apocalipse, Jesus aparece ao apóstolo João numa visão e diz algo que paralisa: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. As chaves. Jesus tem as chaves da morte e do Hades. Chaves não são apenas símbolos decorativos nas Escrituras. Chaves significam autoridade. Quem tem a chave controla a entrada e a saída. Quem tem a chave decide quem fica e quem vai embora. E Jesus diz que essas chaves estão nas suas mãos. Isso significa que aquilo que parecia a maior derrota da história, a morte do Filho de Deus, foi na verdade o momento em que ele entrou no território do inimigo e tomou o que era seu. Não como vítima, como general. O apóstolo Paulo entendeu isso com uma clareza que arrepia. Na carta aos Colossenses, ele escreveu: tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Despojado, exposto publicamente, triunfando, linguagem de guerra, linguagem de conquista. A imagem que Paulo usa é a de um general romano que desfila pelas ruas da cidade com os inimigos acorrentados atrás de si. Uma procissão de vitória. E Jesus fez isso, no próprio território da morte. Agora conecte isso com o mundo de hoje. Vivemos numa época obcecada com a morte, com o medo do fim, com ansiedade sobre o que vem depois. Pesquisas mostram que o medo da morte é um dos maiores gatilhos de ansiedade e depressão na sociedade moderna. Pessoas que perderam a fé, pessoas que nunca tiveram fé, pessoas que se perguntam toda noite: quando eu fechar os olhos pela última vez, o que vai acontecer? E a resposta que esses 3 dias oferecem não é uma resposta religiosa vazia, é uma resposta histórica, teológica, profunda. A morte não é mais a palavra final. Ela nunca mais será a palavra final, porque alguém entrou nela e saiu do outro lado com as chaves na mão. Mas existe ainda uma última camada nessa história, uma camada que pouquíssimas pessoas conhecem e que muda completamente a forma como você entende a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou no domingo de manhã, ele não saiu da tumba como alguém que escapou. Ele saiu como alguém que conquistou. A palavra grega usada nas Escrituras para descrever sua ressurreição é a anastasis, que não significa apenas levantar-se, significa ficar de pé após uma batalha. É o termo usado para o guerreiro que cai no campo de combate e se levanta de novo. Jesus não escapou da morte. Ele a derrotou por dentro. Entrou no domínio mais sombrio que existe. Pregou, libertou, conquistou e então voltou. Com as chaves, com os cativos libertos, com a vitória completa. E é por isso que o apóstolo Paulo, décadas depois, pôde escrever essas palavras que ecoam através dos séculos como um grito de guerra. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Não como uma pergunta, como uma provocação, como um vencedor olhando para o inimigo derrotado e sorrindo. Chegamos ao fim dessa jornada. Mas antes de você fechar esse vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. Se Jesus desceu até o lugar mais sombrio que existe, se ele atravessou a morte, o Hades, as profundezas, se ele pregou para os espíritos presos, libertou os cativos, arrombou as portas do impossível, o que isso diz sobre onde ele está disposto a ir por você? Pense nisso com cuidado. Não existe profundidade humana que Jesus não tenha visitado. Não existe escuridão que ele não conheça por dentro. Não existe abismo emocional, espiritual ou existencial que seja mais fundo do que onde ele já esteve. Quando você sente que está no fundo do poço, ele já esteve mais fundo. Quando você sente que a morte está perto demais,
ele já caminhou pelo corredor dela. Quando você olha para o céu e pergunta se alguém está ouvindo, lembre-se de um homem que desceu até onde nenhuma oração jamais chegou, e mesmo assim, voltou. Durante séculos, a igreja debateu os detalhes dessa doutrina. Alguns a chamaram de heresia, outros a chamaram de esperança. Mas existe um ponto em que todos concordam, um ponto que nenhum teólogo de nenhuma tradição jamais conseguiu negar. Jesus morreu de verdade, foi para onde os mortos vão e voltou. Não como fantasma, não como símbolo, como corpo, como carne, como cicatrizes visíveis, como alguém que foi e voltou para contar. E aqui está o detalhe que deveria mudar tudo na sua vida. Quando Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição, eles não reconheceram ele imediatamente. Maria Madalena pensou que era o jardineiro. Os discípulos do caminho de Emaús caminharam horas com ele sem saber quem era. Tomé precisou tocar as feridas para acreditar. Por quê? Porque o homem que ressuscitou era ao mesmo tempo familiar e diferente. Porque ele havia passado por algo que nenhum ser humano jamais passou. Tinha ido ao lugar mais sombrio do universo e voltado transformado pela vitória. Os 3 dias mais silenciosos da história. Foram, na verdade, os 3 dias mais barulhentos que o inferno jamais conheceu. E agora, a pergunta final. A pergunta que eu quero que fique com você hoje. Não amanhã. Não na próxima vez que você estiver numa igreja. Hoje. Se Jesus foi até as profundezas da morte para proclamar vitória sobre ela, o que ainda te faz ter medo? Que porta fechada na sua vida você ainda acredita que é permanente? Que situação você já declarou morta, sepultada, sem retorno? Sem lembrar que o homem que você segue tem as chaves da morte e do Hades nas mãos? A ressurreição não é apenas uma doutrina para a Páscoa. Não é apenas um evento histórico para ser celebrado uma vez por ano com chocolate e flores. É uma declaração em curso, uma declaração que diz: nada está definitivamente morto enquanto ele estiver vivo. Os discípulos que se esconderam na sexta-feira com medo foram os mesmos que morreram como mártires décadas depois sem tremer. O que mudou? Eles viram ele voltar. E quando você vê alguém voltar de onde ninguém volta, o medo perde o endereço. Então, da próxima vez que você recitar o credo dos apóstolos, da próxima vez que chegar nas palavras desceu ao inferno, ao 3º dia ressurgiu dos mortos. Não as leia como liturgia automática, leia como o relato de uma batalha, de uma invasão, de uma conquista feita especificamente por você. Os 3 dias mais misteriosos da história humana não foram um silêncio, foram uma tempestade. E no meio dessa tempestade, o amor desceu até onde o amor nunca havia descido antes. E voltou com as chaves, com os libertos, com a vitória. Se esse vídeo tocou algo em você, se ele abriu uma pergunta que você precisa continuar explorando, então a jornada não termina aqui. Ela está apenas começando, porque a Bíblia é um livro cheio de portas que a maioria das pessoas nunca abre. E do outro lado de cada uma delas, existe algo que pode mudar para sempre a forma como você vê Deus, a vida e a morte. Até a próxima descoberta.